Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, primeiro episódio da semana sobre NBA. A gente vai falar das principais histórias, notícias e times do momento na NFL. Hoje vai ser um podcast positivo. A gente vai falar de dois times que estão jogando bem. O primeiro surpreendente, o segundo não surpreende o quão bem eles estão jogando, mas não o fato da equipe estar jogando bem. Siga aqui o podcast Cara dos Esportes, deixa 5 estrelas, se inscreve, deixa like, comentário, aquela coisa toda, indica pros amigos que gostam de NBA, os amigos que gostam de NFL também, tem podcast toda madrugada de domingo pra segunda, falando dos jogos do domingo, tem episódio na quarta-feira debatendo sobre os principais tópicos da semana, tem preview da rodada que é exclusivo para apoiador, então se você gosta de NFL, não deixe de escutar. Aqui comigo hoje está o meu amigo Guilherme Taniguchi. Gui, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Você se surpreendeu com a pauta positiva, em vez de falar de time em crise, vamos falar de dois times que estão jogando muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite para os amigos ouvintes. Boa noite, Gabs. Prazer estar aqui contigo mais uma vez. Bem, não me surpreendi tanto pela pauta positiva, porque esse começo é legal ver os times que estão surpreendendo, né? É sempre bacana pegar essas histórias de times que estavam um pouco debaixo do radar e trazem um índice de vitórias, como a gente vê aqui, mas principalmente surpreende os times. O primeiro, como você adiantou, e já a gente vai falar sobre, ninguém, acho, nem o torcedor mais fanático do Houston Rockets imaginava uma transformação tão grande, e tão rápida. A gente vai explorar um pouquinho tão rápida, dos motivos que fizeram o time subir de patamar. A gente vai falar sobre o Houston Rockets e sobre o momento do Philadelphia 76ers também, né? Tá no topo da Conferência Leste, pós-troca do James Harden. Mas vamos começar pelo Houston Rockets, vamos falar da Conferência Oeste, vamos falar do Houston Rockets especificamente, né? O Rockets que vem de 6 vitórias consecutivas, tem o quinto melhor rating defensivo, ou seja, tem a quinta melhor defesa da NBA, o 10º melhor rating ofensivo, um dos poucos times que estão no top 10 nas duas categorias. Tem um dos jogadores que deram um salto nessa temporada, que é o Alperen Sengun. Eu fiz um vídeo sobre ele esse final de semana. Na minha opinião, se a gente fosse fazer uma seleção do All-Star desse primeiro mês, ele estaria. Tá jogando num nível altíssimo, tá justificando o apelido Baby Jokic, né? Ele que tem um estilo de jogo parecido com o Jokic, a gente vai falar um pouco mais sobre ele. Mas, Gui, como você falou, é uma baita surpresa, acho que nem um torcedor mesmo mais esperançoso dos Rockets esperaria uma mudança tão rápida. Tudo bem, o calendário não foi dos mais difíceis até agora, foi relativamente acessível, mas já dá pra ver uma diferença muito grande nesse time. Você acha que já dá pra sentir o dedo do Ime Udoka? Já dá. Até porque, Gabi, se a gente olhar, o Udoka, quase toda entrevista que ele dá, ele comenta da necessidade de defesa. Sim. E como você destacou aqui, é uma das grandes defesas da NBA. É um dos times, eu até estava olhando algumas estatísticas aqui para trazer para o podcast e a gente vai debatendo um pouco sobre ela, mas é um dos times que menos cedem bola de 3, é um dos times que menos permite assistências do adversário, é um time que limita bem também a questão de field goals tentados, é um time muito agressivo ali na questão das defesas. Nas últimas 3 temporadas, era um dos times que mais sofria pontos no contra-ataque. Aliás, era o time que mais sofreu pontos no contra-ataque nessas 3 temporadas somadas. Esse ano é uma das 5 que menos permitem pontos nesse tipo de jogada. Então você vê uma transformação gigante da defesa do time, algo que o Udoka fala muito. E um outro aspecto que é já do lado ofensivo, o ataque tem alguns pontos, acho que ainda de evolução, mas o time nesse período, também nessas 3 últimas temporadas, sempre esteve ali no top 5 de turnovers. Sempre foi uma equipe muito indisciplinada nesse sentido. Este ano, 3ª melhor marca de turnovers cometidos. Passou a ser uma equipe que cuida muito bem da bola, o pace mais devagar, mais lento da NBA também. Então, uma transformação de tudo que a gente viu naquelas 3 temporadas anteriores. É um outro time, mudou
tipo, totalmente antagônico. É um time que curtia correr muito com a bola. Então, todos os aspectos, assim, houve uma transformação gigante. Então, é impossível não ver a mão do Udoka nessa transformação. Então você já sente o dedo do Ime Udoka. A gente estava até brincando aqui antes do podcast ao ar, falando sobre a Lê Oliveira. Você encampou a piadinha. Piadinhas, né? Porque eu e o Léo, a gente pega no pé do Gui, falando que ele parece o Ale Oliveira, e ele fica puto. Não, fisicamente, né? Não temperamento e atitudes, claro. Mas sobre o time, né? A questão do Ime Udoka, né? Que treinadores do nível dele não ficam disponíveis no mercado, né? E ele ficou disponível numa questão que até hoje a gente não sabe exatamente o que aconteceu, que a gente sabe que ele teve um relacionamento com uma pessoa que era subordinada a ele dentro do Boston Celtics, e a gente não sabe a história completa, mas os Celtics acharam que deveriam demiti-lo. Se ele violou regras da equipe, tem que ser demitido. E só que ele não ganhou o prêmio, né? Mas a forma como ele mudou aquele time do Boston Celtics, levou o time à final, fez um trabalho brilhante com a equipe, né? E esse início dele com o Rockets, a gente vê muito do que ele fez no Celtics, né? Claro que com material humano bem inferior, mas como você falou, né? A questão da intensidade defensiva, né? E claro que mudou muito o time também, né? Você tem agora o Van Vliet e o Dillon Brooks. Dillon Brooks, por todas as piadas, ainda foi um cara que foi All-Defense na última temporada, né? Então ele é um excelente defensor. Então você tem aí 30 minutos de Dillon Brooks, 35 minutos do Van Vliet, né, por jogo, que já dá uma cara mais profissional a esse time, né? Então defensivamente é um time muito melhor, e ofensivamente eles se ligaram. Tem o dedo do Udoka por trás também, que é o melhor jogador ofensivamente deles é o Sengun, né? E o jogo tem que passar pelo Sengun, né? E eu até quando eu fiz o vídeo sobre o Sengun nesse final de semana, tem alguns momentos ali que você dava pra ver eles tentando fazer algum jogo de dois homens entre o Sengun e o Van Vliet, a lá Jamal Murray e Jokic. Claro que não tem nem perto do entrosamento dos dois e o talento, obviamente, dos dois, né? Mas você vê que ofensivamente tudo passa pela mão do Sengun, e acabou aquela história de Jalen Green, uma posse dele pra ficar batendo a bola 14 segundos e tentar um arremesso horrível. Outra hora é o Kevin Porter Jr., né? Kevin Porter Jr., inclusive, não tá mais no time, né? Tem toda a questão fora de quadra, né? Mas a gente falava na última temporada, né? Que o Sengun não era feito pra jogar na bagunça que era o Houston Rockets, né? Não era feito pra jogar num time que você não tinha nenhum padrão tático, né? E agora ele tá sendo usado e a gente tá vendo o resultado, né? Ele jogando num time profissional de basquete, e ele tá sendo... Ele seria um dos pivôs do All-Star, se a temporada... se chegasse agora o All-Star Weekend. Quem tá tendo dificuldade, a gente vai falar sobre alguns outros jovens jogadores, o que eu acho que a pessoa que tem mais dificuldade nesse elenco é o Jalen Green. Os números dele não caíram tanto em relação à temporada passada, mas a questão é que os números dele, nas primeiras temporadas dele, eram tudo caloria vazia. Aquilo que não impactava em vitórias e derrotas. Ele teve, vendo aqui, 22 pontos por jogo na última temporada, e 22 pontos por jogo completamente inúteis, né? Tanto que o time teve, acho que a segunda ou terceira pior campanha da NBA. E agora ele tá com um treinador que vai exigir dele defensivamente e vai exigir dele que ele jogue dentro de uma estrutura no ataque. Eu acho que isso vai ser muito positivo pro Jalen Green e pro Houston Rockets, principalmente pro Rockets, porque ou ele vai se encaixar nesse estilo, ou eles vão conseguir observar que ele não é um cara que você constrói ao redor e vão seguir em frente sem ele. De qualquer forma, eu acho que é positivo, e o Jalen Green tem que comprar esse estilo de jogo, porque ele é um cara muito talentoso pra ser esse peladeiro que ele tem sido até agora na NBA.
Exato. Ele acaba sendo uma válvula de escape para quando as jogadas não funcionam e ele acaba tendo ali a possibilidade de isolation, jogadas mais centradas para um ataque mais vertical dele, que ele é um cara que tem uma explosão muito boa, velocidade, mas certamente o ataque, eu acho que já tá claro para todo mundo, né? A gente lembra ano passado que há uns confrontos que o Rockets teve, acho que o Anthony Edwards falou isso uma vez, de que o time deveria ser construído no entorno do Sengun. Outros jogadores já tinham dado declarações como essa. Eu acho que esse ano a mudança já materializou isso efetivamente. Porque você citou o exemplo da comparação com o Jokic e Jamal, ele faz muito disso, né? Ele tem um excelente handoff, ele consegue mobilizar o ataque. E o Jalen Green tem algo que a gente nunca tinha visto necessariamente ele exercer bem esse papel, e acho que até por culpa do próprio Houston Rockets, era esse papel de criação. Ele sempre foi muito mais um scorer. A criação ficava muito mais com Kevin Porter Jr. Nas temporadas passadas, e ele sempre foi o cara de finalização de jogadas, como você citou aqui alguns números. E aí, nesse sentido, o time sentia falta disso, porque o Van Vliet não é um cara nos melhores momentos dele no Raptors não era ele sendo o criador primário. Acho que o Raptors até decai quando esse papel passa a ser assumido por ele. O Jalen Green a gente nunca tinha visto nesse sentido, e como você falou, é muito mais um peladeiro, um cara que vai finalizar as jogadas, e as demais peças também. Então esse papel acabou sendo facilitado para o Sengun também, porque os jogadores ali no entorno conseguem se movimentar sem a bola e não demandam tanto a bola na mão como criação. O Sengun, eu sei que nos Estados Unidos o pessoal fala Sengun, né? Eu tô vendo aqui a pronúncia dele no Basketball Reference, tá Sengun mesmo, né? Só que aí eu sinceramente tô acostumado a falar Sengun e vou falar Sengun. Ele assim, porque é complicado, né, você comparar um cara ao Jokic, né, porque o Jokic é um dos maiores jogadores da história da NBA, cara, 2 vezes MVP, campeão, tudo, é o melhor jogador da liga hoje, acho que por uma margem significativa, só que ele tem algumas das coisas, ele não tem o cérebro do Jokic, claro, ninguém tem, mas ele tem uma visão, ele procura envolver os jogadores, eu acho que isso é muito do basquete europeu, né? Não é o que acho que o pessoal tá ensinando muito no AAU, High School, lá nos Estados Unidos. Ele tem um bom passe, uma questão que ele é bem mais atlético que o Jokic, né? O Jokic, claro, não é nada atlético, né? Mas o Sengun, ele tem dunks que você vê, pô, esse cara tem um nível de atleticismo muito alto. Ele não é tão rápido lateralmente, mas ele é forte e ele tem uma verticalidade, né? Então faz sentido você construir ao redor dele ofensivamente um cara que eu acho que a evolução dele talvez é que é o segundo ano dele ainda, né? Não acho que dizer que a evolução dele tá sendo lenta, né? Mas o Jabari Smith, Gui, o que você acha sobre ele? Ele era um cara que a gente achava, ele vai entrar com um piso alto, bom defensor e tal, vamos ver como é que ele vai se desenvolver ofensivamente, e até agora esse desenvolvimento ofensivo não veio. Você acha que é motivo para preocupação? Motivo para preocupação, claro que né? Uma escolha top 3 é algo que a gente sempre vai olhar com muita atenção para o papel exercido por ele. Tem jogos que ele não tem nem fechado ali a partida, muito por conta do combo defesa-ataque. Obviamente, defesa ele agrega demais, é uma das melhores defesas aqui da NBA, como a gente já destacou, mas falta um pouco nesse sentido ofensivamente. Ele, como prospecto, ele tinha o seu grande diferencial de chute de 3, né? Chutava mais de 44% no high school, no college, e aqui essa bola de 3 ainda não caiu. Ele, mal comparando, hoje a gente vê vídeos do Wembanyama, chuta por cima de todo mundo. Ele tem uma envergadura menor, bem menor, mas ele era um cara que a gente imaginava nesse sentido, que conseguiria ser muito difícil de marcar. O problema dele é que é muito limitado ao chute, né? Ele não tinha um drible, ele não tinha infiltração, ele era muito limitado nesse sentido, e é algo que a gente ainda continua vendo muita dificuldade para isso. Ele até jogou a Summer League esse ano, acho que 2, 3 jogos, muito por conta para recuperar essa confiança.
ainda a gente não viu essa evolução e, obviamente, preocupa, né? Porque é um cara que ofensivamente é muito limitado no seu papel na partida, então a gente precisa ver algo mais nesse sentido. É fundamental até para que ele consiga se firmar nesse ano. Porque hoje em dia na NBA, né, você tem um cara que não te ameaça criando arremesso, né? Ele não bota a bola no chão, ele não é um exímio passador e nem ele tá arremessando 36% de trade, né? Que é ok. Mas isso é pouco, né? E você meio que, como você falou, né? Você não termina com o jogo, às vezes ele enquadra, porque aí você tá jogando 4 contra 5 muitas vezes, né? Ofensivamente. E ele é um bom defensor. Eu acho que ele já é um bom defensor, né? Mas ele ainda tá longe do que ele vai ser ofensivo. Quer dizer, você espera que ele seja ofensivamente. E até nesse sentido, né, quando eu lembro muito das críticas que a gente fazia do Porzingis na época do Mavericks, que ele era basicamente um shooter. É um cara de 2,20 de altura que era um shooter. O Jabari Smith tem quase o mesmo volume de chutes de 2 quanto de 3. Ou seja, e aí chutando não numa grande eficiência de 3. É um cara que precisa trazer elementos a mais para o seu jogo, para de fato conseguir trazer uma evolução para o time, né? Porque o jogo dele é muito previsível nesse sentido, então é fácil também, facilita demais a marcação. A gente vê essa geração atual da NBA sempre busca mismatches, seja defesa ou seja ataque. Não à toa a gente sempre fala do triangle defensivamente, que é um X gigante. Aqui, quando você tem um mismatch favorável como esse, você facilita demais o jogo. Porque o que todos os times querem é ter uma superioridade numérica em alguma situação, e o Jabari oferece isso. O Trae Young, que foi pai hoje, né? Inclusive, parabéns pro Trae Young. Gui, você que é pai também, cara, o pessoal fala que quando você vira pai, você fica mais forte, né? A famosa Dad Strength. Será que a gente vai ver isso com o Trae Young? Achei que você ia falar ficar mais careca. Eu fiquei bastante quando eu tive meu filho com 18 anos. Quando eu fiquei sabendo, eu perdi bastante cabelo. Sou fã do seu filho porque ele vê meus vídeos no TikTok. Grande abraço. Qual é o nome do seu filho mesmo? Pedro Henrique. Grande abraço pro Pedro Henrique. Tem um ótimo gosto de vídeos de TikTok, ele. Amen Thompson não jogou ainda, basicamente, né? Ele se machucou, tá se recuperando de uma torção no tornozelo. Pra quem? Acho que muita gente perguntaria, né? O Ken Whitmore também. A gente sabia, o Ken Whitmore ele foi muito bem na Summer League, mas a gente já sabia, né? Que ele não seria um cara pra contribuir logo de cara. Até onde você acha que esse time do Houston Rockets vai, né? Eles estão na quarta colocação. A gente falava muito sobre, quer dizer, eu falava sobre um grupo de 11 times que eu via que tinham chance, que seriam os favoritos aos playoffs. Eu não colocava o Houston Rockets. E para eles entrarem tem que sair um time, tem que sair um Sacramento Kings, um Lakers, um Phoenix Suns, um Golden State Warriors, um Oklahoma City Thunder. Você acha que eles conseguem chegar aos playoffs? Olha, nesse momento eu não apostaria. O time tem jogado bem, o time tem surpreendido muito pela questão defensiva, principalmente. A defesa até imagina em algumas situações podendo de fato ser sustentável, apesar que, se a gente lembrar do Sengun nas suas primeiras temporadas, o que se falava muito dele é que ele era bastante explorado defensivamente. A gente ainda não viu times o atacando ali como pode acontecer daqui para frente. O próprio Jokic demorou a se adaptar a isso, né? Sim, então acho que ainda a gente vai ver algumas transformações aqui. Certamente, quando você vai enfrentar times como esse, você não tem necessariamente uma grande preparação ali de treinamentos, obviamente tem vídeos, tem algumas situações, mas você não prepara uma double team ali pro nosso querido Sengun. Pode ser que a gente comece a ver situações onde é que esse time começa a ser colocado em situações críticas, e é como a gente falou aqui, ofensivamente esse ataque ainda é um pouco travado. Quando o Sengun não consegue ser envolvido, o resto do time tem muitas dificuldades para criar jogadas. Então é um ponto que eu ainda quero observar com atenção para ver quando essas situações começarem a acontecer, como eles vão reagir. Obviamente, você falou, um dos grandes técnicos da NBA,
Sengun vem jogando muito bem, mas acho que ainda falta algo a mais para esse time, principalmente coletivamente, outras peças ali, para acharem respostas para o futuro. Mas, obviamente, o sonho perfeito, né? Essas 6 vitórias seguidas é algo muito legal de acompanhar. Concordo com você. Acho que no fim tem mais times com uma urgência maior de ir aos playoffs e mais experientes, né, que o Houston Rockets, mas acho possível esse time brigar para ir pro play-in. Eu não, quer dizer, vaga direta aí já acho demais, né? Mas eu acho possível. Não apostaria também, mas eu acho que é possível. Vamos mudar de conferência. Vamos falar sobre a Conferência Leste antes, voltando a dar o lembrete. Pessoal, deixa 5 estrelas lá no Spotify, no Apple Podcast. Se você estiver no YouTube, se inscreve no canal, deixa like, indica pros amigos. A gente está crescendo cada vez mais nos rankings do Spotify, dos principais aplicativos de podcast. Vamos falar sobre o Philadelphia 76ers. 76ers que sim, não dá nem pra dizer, o time diferente pós-Harden, né? Claro, chegaram o Batum, chegaram o Robert Covington e tal, mas o Harden não jogou nessa temporada pelos Sixers, né? Então, essa evolução do Maxey tá cada vez mais próximo de você poder dizer é uma evolução real, não é uma aberração de poucos jogos, né? O nível que ele tá jogando, teve 50 pontos ontem contra o Indiana Pacers. Tudo bem que o Indiana Pacers é o dia de fazer ponto, né? Porque é a pior defesa da NBA, mas o Maxey tem jogado um absurdo. Terceiro melhor ataque da NBA, sétima melhor defesa da liga. É um time que, acho que um ponto que tá sendo até um pouco subestimado com toda essa história do Harden, a troca e tal, discussão sobre o futuro, o Maxey, é o quão bem esse time tá se encaixando ao Nick Nurse, né? O Nick Nurse que, pra mim, um dos melhores treinadores da NBA. Não achei que os Raptors... Sim, eu entendo os Raptors abrirem a mão dele. Tava uma sensação ali de fim de festa, né? Hora de colocar uma pessoa diferente. Mas a gente tá vendo esse time muito mais criativo do que os Sixers do passado. Movimento de bola, usando o Embiid mais como criador, colocando o Maxey em espaço. E eu não esperava que esse time ia estar jogando um basquete de tão alto nível tão cedo na temporada. Acho que ninguém, né? Acho que nem o próprio Daryl Morey, talvez. Se a gente lembrar um pouco a storyline aqui dos Sixers, eles não renovaram o Maxey. O Maxey é em ano de contrato. Ele já poderia ter assinado a extensão. Obviamente, o Morey, a gente conversou com ele. Toda a situação que envolvia aqui o Harden, eles fizeram a troca basicamente pegando contratos ruins, mas contratos expirantes. Então, já se colocando numa situação de ano que vem abrir talvez a renovação do Max e mais um Max. Uhum. Então as movimentações pareciam que eles estavam pensando para o futuro, mas obviamente, como você destacou, o Max deu uma evolução absurda. A gente viu um pouco disso já ano após ano, mas ainda não com a consistência, e esse tem sido um ponto legal. Obviamente, 9 jogos apenas, mas ele tem tido uma consistência muito boa. E aí a gente falava do Embiid, do Jokic, do Sengun no tema anterior. O Embiid tem tido a sua melhor temporada como assistente. Aqui tem assistido muito bem os companheiros, melhorou nesse sentido, ele tem sido um cara mais completo. Eu não imaginava que o Jokic ia ter essa capacidade e vem tendo. E o time é muito mais rápido, né? Um time com muito mais velocidade, criatividade, movimentação sem a bola, que você falou. Quem diria que a saída do Doc Rivers faria bem para o 76ers? É aquele meme do cara, tenho sempre, o que seria do Thiago Maia se não fosse o João Gomes? Aí um cara fazendo um hambúrguer. O que seria do Doc Rivers se não fosse o Kevin Garnett e o Paul Pierce, né? E daquele título do Celtics, né? Não sou fã do Doc Rivers. Cara, é impressionante, porque assim, o time com o Harden nunca vai jogar um ritmo rápido, né? Ele gosta de parar o jogo. Mas não só o Harden, o Embiid também é um cara que não gosta de acelerar, né? E a gente tá vendo esse time jogar mais rápido, que realmente me surpreende. E o Embiid sempre foi um cara de muito turnover. E a sensação que dá... Eu não sei se os números confirmam isso, mas a sensação que dá é que ele tá tendo menos turnover idiota, diria assim, né? De descuido. Ele tá sendo o foco do ataque ali e direcionando e tal. Então tô gostando bastante. Ele é ao contrário desses caras que a gente falou, né? Jokic e Sengun. Ele é um bom defensor quando ele se esforça também.
Mas eu assisti bastante o Maxey hoje porque eu tava trabalhando num vídeo sobre ele, né? E ele é um baita arremessador de 3, né, cara? E não só ele catch and shoot, step back, criando no isolamento ali. Ele é um excelente arremessador, ele é um excelente finalizador, ele tá desenvolvendo uma química muito boa com o Embiid, e o Embiid parece engajado em querer fazer o Maxey se tornar uma estrela, né? Como ele mesmo falou antes da temporada, né? Que ele queria fazer o Maxey ser um All-Star. E ele tá conseguindo, né? Talvez mais do que isso. O Tyrese Maxey hoje seria All-NBA. Não acho nenhum absurdo, né? Acho que ele entraria num dos 3 times. E a profundidade que essa troca do Sixers com o Clippers deu, eu acho que ajuda também, né? Principalmente agora no momento que você não vai ter o Kelly Oubre por um tempo, né? O Kelly Oubre, pra quem não viu, não lembro se foi de sábado pra domingo ou de sexta pra sábado, ele foi atropelado. Sábado pra domingo. Acho que foi de sábado pra domingo. Ele foi atropelado, quebrou acho que 2 costelas, vai ficar algumas semanas de fora. E o Kelly Oubre, que tava sendo uma das principais surpresas da temporada, né? Ele sempre foi um cara talentoso, mas nunca conseguiu encaixar de fato num time. E ele tava fazendo uma temporada muito boa, mas agora como você tem o Covington, você tem o Batum, eu acho que você consegue, quer dizer, claro, não, o Kelly Oubre é um jogador de salário mínimo também na NBA, né? Não vamos dizer que, o Kelly Oubre machucou, acabou o time. Mas o time tem essa profundidade maior, né? Tem opções que eu acho bem interessantes. E me leva a um ponto que hoje em dia, com a questão do novo teto salarial e tal, o modelo, acho que o mais agradável, mais inteligente, é você ter 2 estrelas e profundidade ao redor desses caras, né? E o Maxey tá pintando como essa estrela, então os Sixers podem usar esse espaço na folha salarial que eles têm, não necessariamente para ir atrás de uma super estrela, mas ir atrás de um cara mais de profundidade e tal, que eu acho que seria o melhor caminho para a equipe. Eu acho que esse caminho é sempre interessante, mas infelizmente a NBA é setada de uma forma que eu imagino que o olhar vai ser outro. O próprio Morey é muito dessa escola de pensamento, né? De vamos acumular estrelas e ver o que dá depois. Exatamente, mas gosto muito da profundidade desse time, tenho gostado muito da dinâmica, como eles têm se estruturado. Se a gente pensar, estava até falando isso no Splash Brothers, no podcast que saiu hoje, a gente debateu um pouquinho sobre o Sixers. Se a gente lembrar, o Opening Day do Sixers o Opening Game do Sixers foi contra o Bucks, e aquele jogo eu olhei, pelo menos, um jogo apertado, eu falei, putz, o Bucks acho que vai ter problemas nesse ano, porque o Sixers não estava bem, eles conseguiram reagir e tudo mais. No final do dia, os Bucks têm alguns problemas, mas foi a única derrota dos Sixers. Eles vêm de 8 vitórias seguidas aqui, vem tendo uma temporada muito boa nesse sentido. Mas concordo contigo, e se o caminho for outro, como o Morey costuma ser, eles têm diversos aspirantes esse ano, eles têm espaço para a próxima temporada. Não duvido também que que o Morey esteja sonhando com manter esse ritmo e chegar ali na trade deadline e tentar algum movimento grande para trazer alguma estrela para esse time. Tobias Harris é aspirante, Marcus Morris, Batum, Robert Covington, outros nomes, então tem bastante espaço salarial aqui para quem quiser fazer uma reconstrução. Então, eu separei 2 trocas aqui, porque com esses problemas do Milwaukee Bucks, eles tiveram a lesão, por exemplo, do Jay Crowder. Não que o Jay Crowder vá mudar o prospecto do time, né? Mas o Lillard já teve problema de lesão. Os Bucks estão deslizando, diria assim, né? Esse time dos Bucks está tendo problemas, algumas derrotas consecutivas e tudo mais, e por isso eu acho que a Conferência Leste está mais aberta, e por isso eu acho que o Sixers tem que ser agressivo agora. A equipe tem que ir atrás de alguém para ajudar já nessa temporada. Eu coloquei 2 nomes aqui, um mais barato e um mais caro, e eu não acho que eles têm que ir atrás de uma terceira estrela. Eu acho que eles têm que ir atrás de um cara que complemente esse time, até porque a longo prazo você vai manter uma terceira estrela, você não vai conseguir ter profundidade no elenco pela forma como é o teto salarial hoje. Então 2 jogadores, Gui. O primeiro, a versão mais barata, Alex Caruso, do Chicago Bulls. Eu acho que ele seria perfeito nesse time,
complementando ali o backcourt, finalizando os jogos. Pode ser que não seja titular, necessariamente, mas finalizando os jogos ao lado do Maxey. O Patrick Beverley. O Caruso é muito melhor que o Beverley, em tudo. Tudo que o Patrick Beverley faz, o Caruso faz melhor. Eu acho que ele seria perfeito nesse time, e é um jogador que o Sixers pode adquirir não abrindo mão de todos os seus ativos e ainda mantendo espaço na folha salarial ano que vem, porque ele vai custar só $10 milhões na próxima temporada. O que você acha dessa potencial troca? Eu vejo uma troca ali que sairia mais ou menos como o Hashimura ano passado, algumas seconds, que não seria nenhuma troca que envolveria first. Obviamente, o Caruso é um bom valor, off-ball, defensivamente, é um dos caras mais agressivos ali na defesa, na posição de armador. Não traz um pouco do perímetro, que é algo que sempre preocupa um pouco um time com o Embiid, né? Necessidade de ter jogadores abertos, mas acho que todo o restante do jogo que ele traz é muito bom. Eu gosto da troca, e aí é o que o Léo, lá no Splash Brothers, sempre fala ali com pesar no coração. O Bulls já deu, né? Então eles precisam começar a pensar nessa reconstrução de Chicago, porque esse core não vai a lugar nenhum. Eu acho que eles perderam o time, inclusive, de trocar o Caruso, porque eu acho que se eles trocam na última temporada ou antes, eles poderiam ter conseguido mais por ele, né? Porque ele é um cara muito útil em qualquer time que brigue de verdade. Assim, o Maxey, eu não acho que ele é um defensor ruim, né? Eu acho que ele se esforça na defesa, né? Mas você tem um cara que você pode colocar no principal guard do adversário, porque o Beverley, ele fala muito, ele tem podcast e tal. O Beverley não é bom. Principalmente em 2023, o Beverley não é bom. O Caruso é muito melhor. Assim, o maior patrocinador do Patrick Beverley é ele mesmo. Acho que se não fosse o Patrick Beverley falando pelo Patrick Beverley, ninguém lembraria do Patrick Beverley. Ele tem aquele grande meme, né, dele comemorando a vitória no play-in, né, subindo na mesa e tal. E o cara que faz um bom marketing. Assim, o cara que, tá tanto tempo na NBA, ele é um bom jogador, obviamente, né, mas não acho que ele é tão bom quanto a reputação dele. O segundo jogador que eu coloquei aqui, o segundo jogador que eu coloquei aqui é o OG Anunoby, do Toronto Raptors. Ele seria a opção cara, porque custaria provavelmente múltiplas escolhas de primeira rodada. Não sei se múltiplas, porque ele tá num contrato expirante, né? Ele tem uma player option para a próxima temporada que ele vai exercer para chegar no mercado, né? Porque ele é um cara que tem valor, ainda é jovem. Ele seria um pouco mais caro. Os Raptors recusaram propostas de, acho que 2 ou 3 escolhas de primeira rodada no ano passado por ele. Ele é um bom arremessador, ele é um bom defensor e ele tem tamanho para defender múltiplas posições no perímetro. Ele é bem maior do que o Caruso, por exemplo, que eu acabei de falar. Eu acho que ele seria perfeito nesse time, mas seria já um investimento que você tem que trazer ele com a expectativa de que você vai renovar o contrato dele, e aí você abriria mão de espaço para trazer uma estrela de verdade, tipo um Siakam, por exemplo, né, que é muito ligado ao Sixers. Seria basicamente, você confia que você vai renovar com ele, você vai renovar com o Maxey, e o seu núcleo agora, seguindo em frente, é Maxey, Anunoby e Embiid. O que você acha dessa possibilidade? O OG tem, nessa fase recente, aqui nesses 2 últimos anos, tem sofrido muito com lesão, né? E o Raptors também vive, talvez, dos últimos 10 anos, ser o pior momento aqui nessas 2 últimas temporadas. E aí acaba sendo um jogador que passa um pouco desapercebido para muita gente, mas é um excelente jogador, como você citou, defensivamente. Ele combina muito com a proposta de defesa desse time, capaz de marcar múltiplas posições, muito agressivo, melhorou o chute de 3, não demandaria tanto a bola na mão aqui num time como esse. Eu gosto muito do jogador, é algo que, se eu tivesse que apostar, eu estaria muito de olho nele pro Sixers já há bastante tempo. Trabalhou com o Nick Nurse. Trabalhou com o Nick Nurse. Eu não duvido que o olhar do Sixers seja também pro parceiro dele, né? Seja Siakam ou OJ. Eu acho que pro que o time exige aqui, o OJ faz muito mais sentido. E o Raptors está sempre naquela situação, né? Você citou ano passado que eles não trocaram, eles sempre vêm perdendo nesses últimos anos jogadores por nada, né? E aí é um jogador inspirante. Espero que finalmente o Masai Ujiri deixe de fazer um péssimo trabalho aqui e saiba capitalizar para esse Raptors.
ele tem bobeado mesmo, né? O Masai Ujiri, né? E eu escutei um podcast recentemente falando que ele é muito fechado com esses jogadores do título, né? E por isso ele não troca. E ele perdeu o Van Vliet de graça, teve todas as oportunidades do mundo para trocar o Van Vliet e não conseguiu. E aí você perde o Van Vliet de graça, depois você vai perder o Siakam e o Giannunoby também. É um desastre, né? Para um time que tá em reconstrução. E a questão do Siakam, eu gosto muito do Siakam como jogador, né? Eu até acho que entre podcasts e pessoas que produzem conteúdo sobre a NBA, o pessoal deve até achar estranho quanto que eu cito o Siakam aqui, né? Mais do que a média. Só que, por mais que ele tenha sido ligado aí aos Sixers como free agent, e tem um relacionamento óbvio dele com o Embiid, os dois são camaroneses, eu não sei se eu gosto muito do encaixe dele com o Embiid, né? Eu acho que os dois ocupam regiões da quadra ali um pouco parecidas, né? E uma troca... Ele também é aspirante, né? O Siakam vai ser free agent na próxima janela. Seria... Tanto o Giannunoby quanto ele seria provavelmente alguma coisa tipo... o Tobias Harris mais algum contrato, né? Ou mais alguma escolha. Ou então... Marcus Morris mais alguma escolha e tal. Mas o Siakam, eu acho que ele e o Embiid junto, eu não sei se dá certo por conta dessa questão geográfica também. E o Siakam também, eu não sei se ele é um... Eu não sei se ele corresponde à reputação dele como defensor. Ah, concordo. E o Siakam demandaria a bola na mão, então você não traria ele para ser a terceira peça ofensiva. Hoje ele é mais ou menos isso no Raptors, você vê em muitos momentos do jogo ele perdido. Então não seria um jogador que eu traria nesse sentido. Eu acho que o melhor do Siakam é ele com a bola na mão, agressivo, atacando, sendo um point forward. E num time com Max e Embiid, você não quer isso dele. É verdade. Então, também não traria. Acho que o meu principal ponto com essa troca que eu acho que os Sixers podem e devem fazer é você não pode trazer alguém que vai tirar arremesso do Maxey. Porque ele se tornou esse jogador porque a gente viu em flashes, né, no passado, mas você tira o Harden e você dá esse volume todo pra ele e ele tá correspondendo numa eficiência absurda, né? Arremessando 40% de 3, cometendo muito pouco turnover, 7 assistências por jogo. Então tem que ser um cara tipo Caruso, um cara tipo o Giannunoby. E assim, eles podem estar a troca certa de brigar pelo título. Porque... Exato. Tudo bem, eu ainda acho que o Celtics leva vantagem, mas eu não acho impossível pensar que os Sixers possam vencer os Celtics numa série melhor de 7. A grande questão é que ano após ano após ano o Embiid deixa a desejar nos playoffs, né? Muito por questão física, mas a gente não tem uma sequência ainda do Embiid nos playoffs, 3 séries saudáveis dele, né? Mas a gente nunca teve também o Embiid com um bom técnico, né? Acho que passa muito por aí. Sim. Eu lembro de algumas eliminações do Celtics, do Sixers, principalmente pro Celtics, onde o Celtics congestionava totalmente o garrafão e o Sixers não tinha um plano para fugir daquilo. Então, a série contra o Raptors também. Exato, então acho que tem muitos problemas ali em torno da comissão técnica. Acho que estou animado aqui com o Nurse, concordo contigo, é um dos grandes treinadores aqui da NBA. Não à toa a gente citou 2 times que surpreendem, fazem campanhas melhores do que a gente imaginava, com treinadores acima da média, né? Então acho que isso também explica muito por que esses times estão conseguindo vencer. Pra gente encerrar aqui o podcast, posso te fazer uma pergunta sobre um assunto que não está na pauta? Claro. Eu não sei se eu vou saber responder ou vou falar besteira. Mas eu sei que você... Na pior das hipóteses, eu faço que nem a Glória Pires. Você vai saber responder. É uma história que ganhou força nesse domingo à noite. Klay Thompson. Não sei se... Começando a ficar preocupado. Porque já é uma sequência muito longa que ele... Defensivamente, eu acho que quem espera que ele vai voltar a ser um grande defensor tá se enganando, né? Mas ofensivamente, ele tá tendo a pior média de pontos dele por jogo desde a temporada de calouro. Foi 2011, 2012. 16,1 pontos por jogo. Caiu o número de assistências. Caiu o número de rebotes. Despencou a número de arremessos de 3 dele por jogo. 10,6 na última temporada, 7,5 esse ano.
34% de 3, que, porra, Klay Thompson, tá falando dos maiores arremessadores da história da NBA. É abaixo da média, né? A média da NBA varia entre 35% e 36%. Sim, ele é um dos maiores arremessadores de todos os tempos e rolou muito ontem no Twitter, né? Aquele clipe dele errando a bandeja, né? E ele é um cara que tá no ano de contrato. Você não ficar preocupado, Gui, porque ele vai querer ser recompensado pelo jogador que ele foi, e pagar um jogador pelo que ele foi e não pelo que ele é uma receita complicada. Você ainda guarda esperanças que o Klay Thompson vai... Porque ele sempre foi um cara que ele tinha momentos melhores, momentos piores e tal, mas a sensação é que esses momentos melhores dele estão sendo menos frequentes. Ah, sim, isso aí, com certeza. Ele é um jogador que não demanda muita bola na mão, né? Ele é mais um spot shooter, mas essa é a maior qualidade dele. Aí você pode dizer, um spot shooter talvez não consiga sobreviver bem, independente da idade. A gente viu o Kyle Korver, aí tem seus minutos em times relevantes, principalmente com o LeBron, até 36, 37 anos. Mas não ganhando 30 milhões de dólares, né? Não, ganhando 30 milhões. Mas o Klay é um jogador que faz mais que isso, né? Então, para você pagar um salário nesse nível para ele precisa entregar mais do que o que ele entregaria sendo um chutador apenas. Mas aquele negócio passa muito, eu imagino que seja a realidade, pelo que o Stephen Curry queira. E se o Curry falar, cara, renova com esse cara, eu preciso dele, mas um tempo aqui. É aquele negócio, se o Curry me pede para renovar, eu renovaria. Eu só não renovaria com um contrato maior que 2 anos, alguma coisa assim. 3 anos e último ano sem ser garantido. Mas obviamente preocupa, né? Mas do jeito que o Warriors está inflexível na questão salarial, você não renova o Klay, você vai fazer o que com o dinheiro? Você não tem dinheiro, é dead money. Basicamente, ou você faz uma troca ali, algo nesse sentido, e agora tem restrições em relação à troca, quando você já estourou o teto, mas obviamente preocupa bastante. O Klay não vem fazendo uma boa temporada nesse começo. Os Warriors precisam dele ofensivamente, né? E Muito. ele não tá correspondendo. A gente viu, ele foi muito mal nos playoffs na temporada passada. Nas finais da NBA, os Warriors vencem a final quando ele melhora na segunda metade da final contra o Celtics, né? E a gente... porque também não tem tanto tempo assim que ele jogou bem. A reta final da temporada regular, ano passado, ele teve média de acho que 28 pontos por jogo, né? Por um mês e meio, né? Então não faz tanto tempo assim, só que ele começou muito mal a temporada e eu gosto desse time dos Warriors, mas ele começou mal e o Wiggins começou mal também, né? O Wiggins tá longe ainda, então é complicado, porque eu gosto muito do Klay, mas eu acho que tá cada vez mais difícil pra mim acreditar que ele vai voltar a ser consistentemente um cara que é o segundo pontuador desse time dos Warriors. É um problema. Gui, você saiu bem, viu? Você não precisa nem de pauta. Próxima vez nem vou te mandar pauta, vou um freestyle aqui no podcast. Gui, muito obrigado pela sua participação. Escutem o podcast Cara dos Esportes. Quer dizer, escutem o podcast Splash Brothers. Todo início de semana, segunda-feira, tem episódio novo. Então, depois de você terminar de escutar o podcast de NFL, vai lá e escuta o Splash Brothers de NBA antes de escutar o podcast Cara dos Esportes na terça-feira. Sigam lá no Twitter, @podcast_SplashBR. Sigam o Guilherme Taniguchi também, Taniguchi Campos, se eu não me engano, dele. Agora eu mudei, agora eu acho que eu coloquei Gui Splash Brothers. Putz, esqueci. Baita procurar. Baita branding aqui do Gui, né? Mas Gui, brigadão pela sua participação aqui. Nesse dia, temperatura agradável aqui no Brasil em geral. Mas brigadão e até a próxima. Que isso, Gabi. Sempre um prazer participar contigo aqui. Sempre um prazer falar com o seu público. Então a gente se vê em breve aqui. E precisamos que você participe lá no Splash Brothers em breve também. Já vou e até preparar o convite para semana que vem, viu? Só falar, só marcar. Pode ser que tenha algum conflito no horário que eu tenho que levar a minha tia-avó no jiu-jitsu, mas eu vou tentar ajeitar a minha agenda. Brigadão, Gui. Muito obrigado a você, ouvinte. Podcast Cara dos Esportes volta nessa quarta-feira com o episódio de NFL.
quinta-feira com episódio de NBA. Então, até lá. Tchau!